Olá, seja muito bem-vinda ao Ela em Equilíbrio. Hoje estou aqui para conversarmos sobre um tema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais presente na vida de muitas mulheres: o burnout feminino. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, talvez até sinta que algo não vai bem, mas ainda não consegue identificar exatamente o que é. A verdade é que o burnout não é simplesmente cansaço, é um esgotamento, uma exaustão que afeta corpo e mente, e que muitas vezes se manifesta de formas que nós, mulheres, tendemos a ignorar. Hoje, vamos mergulhar nos 3 sinais mais chocantes do burnout feminino, aqueles que você provavelmente está deixando passar despercebidos, e vamos entender por que é tão crucial reconhecê-los. Se você se identifica com uma rotina intensa, sente o peso da sobrecarga, ou simplesmente busca mais clareza e bem-estar na sua vida, este vídeo é para... Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode transformar seu dia a dia. Para começar a entender o burnout, precisamos desmistificar a ideia de que é algo que acontece apenas em ambientes de trabalho extremamente estressantes. Embora o trabalho seja um fator comum, o burnout feminino é uma condição multifacetada, alimentada por uma combinação de pressões profissionais, pessoais e sociais. Nós mulheres, muitas vezes somos os pilares de nossas famílias, as cuidadoras, as profissionais dedicadas, as amigas presentes. A sociedade nos impõe uma expectativa silenciosa de sermos impecáveis em todas áreas da vida, e essa busca incessante pela perfeição nos coloca em um estado de alerta constante, uma corrida sem fim que invariavelmente leva ao esgotamento. Imagine que sua energia é como a bateria de um celular. No começo do dia, ela está cheia. Você usa para trabalhar, cuidar da casa, dos filhos, responder mensagens, resolver imprevistos. Se você não recarregar essa bateria adequadamente, dia após dia, ela não apenas descarrega, mas começa a se danificar. O burnout é o resultado dessa bateria cronicamente esgotada e danificada. Não é um botão de desligar repentino, mas um processo gradual, insidioso, que vai minando suas forças até que você se sinta completamente vazia. É por isso que é tão difícil percebê-lo no início. Os sinais são sutis, camuflados no nosso dia a dia agitado, e muitas vezes os interpretamos como apenas estresse ou fase difícil. Mas é exatamente essa ignorância dos primeiros sinais que permite que o burnout instale e ganhe força. Vamos entender, então, quais são esses 3 sinais chocantes que muitas vezes ignoramos. O primeiro sinal chocante que você pode estar ignorando é a perda de empatia e o distanciamento emocional. Parece contraintuitivo, não é? Nós mulheres somos socialmente ensinadas a ser empáticas, a cuidar dos outros, a sentir e a expressar emoções. Mas quando o burnout se instala, essa capacidade de se conectar emocionalmente com os outros e até mesmo consigo mesma começa a diminuir drasticamente. Você pode começar a se sentir insensível, irritada com pequenas coisas que antes não a incomodavam. Aquela amiga que desabafa sobre os problemas dela, o filho que chora por um brinquedo quebrado, o parceiro que pede um pouco de atenção, tudo isso pode começar a parecer um fardo insuportável. Você se pega pensando: não tenho paciência para isso agora, não aguento mais ouvir reclamações, ou até mesmo sentindo uma pontada de raiva por ter que lidar com as emoções alheias. Não é que você se tornou uma pessoa má ou egoísta, é que sua reserva emocional está tão esgotada que não há mais espaço para processar as emoções dos outros. É como se seu cérebro sobrecarregado criasse uma barreira protetora para tentar economizar a pouca energia que lhe resta. Você se torna reativa, impaciente e, em alguns casos, até cínica, o que antes era uma demonstração natural de carinho ou preocupação. Agora se torna um esforço gigantesco, quase insuportável. Você pode se afastar de amigos, parar de participar de eventos sociais que antes a alegravam
e até mesmo sentir um distanciamento em relação aos seus próprios filhos ou parceiro. Não é uma escolha consciente de se afastar, mas uma resposta automática do seu corpo e mente para se proteger da sobrecarga. Esse distanciamento emocional também se manifesta na sua capacidade de sentir prazer. Coisas que antes a faziam feliz, um hobby, um livro, um passeio, tudo parece monótono, sem graça. É como se uma névoa cinzenta cobrisse suas emoções, impedindo-a de experimentar a alegria, a satisfação ou até mesmo a tristeza de forma plena. Você fica em um estado de apatia emocional, onde nada a comove Esse é um sinal de alerta gravíssimo, pois a empatia e a conexão são pilares fundamentais da nossa saúde mental e dos nossos relacionamentos. Ignorar essa perda de empatia e esse distanciamento é ignorar um pedido do seu próprio eu. O segundo sinal chocante que muitas mulheres ignoram é a dificuldade crônica, concentração e a sensação de cérebro em neblina. Você já se pegou lendo a mesma frase várias vezes sem conseguir absorver ou começou uma tarefa e 5 minutos depois não se lembrava mais o que estava fazendo? Essa é a neblina cerebral, um sintoma clássico do burnout, mas que muitas vezes é atribuído à idade, à falta de sono ou simplesmente a uma cabeça cheia. O problema é que essa dificuldade não é passageira. Ela se torna constante e interfere significativamente na sua rotina. É como se seu cérebro estivesse operando com 20% da sua capacidade. Tarefas simples se tornam complexas, exigindo um esforço mental. Você esquece compromissos, perde objetos com frequência, tem dificuldade para organizar pensamentos e para tomar decisões, mesmo as mais simples. A criatividade, que talvez fosse um ponto forte seu, desaparece. Parece que seu cérebro está constantemente em modo de sobrecarga, incapaz de processar novas informações ou de se focar em uma única coisa por muito tempo. Isso acontece porque o estresse crônico libera hormônios como o cortisol que podem prejudicar a função cerebral, especialmente em áreas ligadas à memória e à atenção. Imagine que seu cérebro é um computador com muitos programas abertos todos rodando em segundo plano e consumindo memória RAM. Em algum momento, o sistema operacional trava, fica lento e você não consegue executar nenhuma tarefa de forma eficiente. No burnout, essa lentidão cerebral é constante. Você se sente menos inteligente, menos produtiva, e isso gera ainda mais frustração e ansiedade, criando um ciclo vicioso. O medo de cometer erros aumenta, a autoconfiança diminui e a sensação de inadequação se torna esmagadora. Muitas mulheres tentam compensar essa dificuldade trabalhando mais horas, forçando-se a se concentrar, o que só agrava o quadro de exaustão. Elas acreditam que precisam se esforçar mais ou que estão ficando burras, quando na verdade o problema é sistêmico. O cérebro está exausto e precisa de um descanso profundo. Ignorar essa neblina mental e a dificuldade de concentração é ignorar de que seu sistema nervoso está sobrecarregado e precisa desesperadamente pausa e de estratégias para se recuperar. O terceiro sinal chocante e frequentemente ignorado é a sensação persistente de desânimo e a perda de propósito. Não é apenas uma tristeza passageira ou um dia ruim, é uma sensação generalizada de que nada mais faz sentido, de que seus esforços são em vão e de que você está presa em um ciclo interminável de obrigações sem recompensa. Você se sente desmotivada para tudo, desde as tarefas mais simples do dia a dia até aqueles projetos ou sonhos que antes a apaixonavam. É como se a alegria e a energia tivessem sido drenadas, deixando um vazio em seu lugar. Você se pergunta, por que estou fazendo tudo isso? Qual o sentido de tanto esforço? Essa perda de propósito pode se manifestar de diversas formas. No trabalho, você pode se sentir desengajada, sem interesse nos resultados, apenas cumprindo tarefas por obrigação. Na vida pessoal, pode sentir que não há mais motivos para se cuidar,
para investir em relacionamentos ou para perseguir seus próprios interesses. O futuro parece incerto e desanimador, e o presente é apenas um fardo a ser suportado. Essa sensação de desânimo é diferente da depressão, embora possa coexistir ou ser um precursor. No burnout, o desânimo está intrinsecamente ligado à exaustão e à sobrecarga. É uma resposta do corpo e da mente à demanda excessiva e à falta de reconhecimento ou recompensa. Você se sente como um robô, realizando funções automaticamente, sem paixão ou envolvimento. Aquele senso de realização que você sentia ao concluir uma tarefa, ao ajudar alguém ou ao aprender algo novo, desaparece. Você pode até ter sucesso em suas atividades, mas não sente prazer, ou a vida se torna uma sequência de tenho que fazer, sem nenhum quero fazer. Essa perda de propósito é um dos sinais mais perigosos do burnout, pois afeta diretamente sua motivação, sua autoestima e sua capacidade de encontrar significado na vida. Ignorá-lo é permitir que o vazio se instale e corroa sua essência, tornando a recuperação ainda mais desafiadora. É fundamental reconhecer que essa não é uma falha de caráter ou uma fraqueza. É um sintoma de um sistema em colapso que precisa de intervenção. Agora que exploramos esses 3 sinais chocantes, a perda de empatia e o distanciamento emocional, a dificuldade crônica de concentração e a sensação de cérebro em neblina, e a sensação persistente de desânimo e a perda de propósito, é importante entender por que nós, mulheres, somos particularmente vulneráveis ao burnout e por que tendemos a ignorar esses sinais. A sociedade, desde cedo, nos ensina a ser multitarefas, a cuidar de todos, a colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Somos bombardeadas com mensagens que nos dizem que precisamos ser a esposa perfeita, a mãe exemplar, a profissional de sucesso, a filha atenciosa, a amiga presente. E tudo isso, de preferência, com um sorriso no rosto e sem reclamar. Essa cultura do super-heroísmo feminino nos leva a internalizar a ideia de que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que descansar é preguiça e que priorizar a si mesma é egoísmo. Resultado, as mulheres tendem a empurrar seus limites ao extremo, ignorando os primeiros sinais de exaustão, até que o corpo e a mente simplesmente não aguentam mais. Nossa capacidade de autorregulação emocional é comprometida porque passamos a inteira regulando as emoções dos outros e nos adaptando às suas necessidades. Além disso, há uma forte tendência de internalizar o estresse e a culpa. Quando nos sentimos esgotadas, muitas de nós acreditamos que somos as únicas responsáveis pela situação, que deveríamos ser mais fortes, mais organizadas, mais capazes. Essa culpa nos impede de buscar ajuda e nos faz continuar num ciclo de autoexigência. É como se tivéssemos um crítico interno que nos sussurra constantemente: você não é boa o suficiente, você está falhando, outras mulheres conseguem, por que você não? Essa voz interna é cruel e nos impede de enxergar a situação com clareza. Muitas vezes, a dificuldade em dizer não também contribui para a sobrecarga. Seja no trabalho, em casa ou com amigos, temos medo de decepcionar, de perder oportunidades. E assim vamos acumulando responsabilidades que não são nossas, compromissos que não podemos cumprir e tarefas que nos esgotam ainda mais. Essa dificuldade em estabelecer limites saudáveis é um dos maiores gatilhos para o burnout feminino. É crucial entender que o burnout não é um problema de força de vontade, é um problema sistêmico que afeta o corpo, a mente e as emoções de forma profunda. Não é frescura, não é preguiça, e não é algo que se resolve com um fim de semana de descanso. A recuperação exige um processo consciente de reconhecimento, aceitação e mudança de hábitos. Para ilustrar essa jornada, quero compartilhar a história de Sofia. Sofia, 38 anos, era uma advogada de sucesso em um grande escritório, mãe de 2 filhos pequenos e casada. Sua rotina era um turbilhão. Acordava às 5h para adiantar o trabalho.
Depois preparava o café da manhã, levava os filhos para a escola, passava o dia em reuniões e audiências, voltava para casa, ajudava nas tarefas, preparava o jantar e só ia dormir depois de checar os e-mails e garantir que tudo estava em ordem para o dia seguinte. Sofia se orgulhava de sua capacidade de fazer tudo e de ser forte. Ela ignorava as dores de cabeça constantes, as noites mal dormidas, a irritação crescente com as crianças e a sensação de que não tinha mais paciência para o marido. Os primeiros sinais do burnout começaram a surgir de forma sutil, exatamente como os que descrevemos. Sofia começou a sentir aquela perda de empatia e o distanciamento emocional. Antes, ela adorava ouvir as histórias dos filhos sobre a escola, mas agora mal conseguia prestar atenção. As reclamações do marido sobre o trabalho dele a irritavam profundamente. E ela se pegava pensando: você acha que só você tem problemas? Ela se afastou das amigas, cancelando encontros com desculpas esfarrapadas, pois a ideia de ter que socializar e fingir que estava tudo bem era exaustiva. Sua capacidade de sentir alegria diminuiu. Até mesmo as férias em família, que antes eram aguardadas com ansiedade, pareciam apenas mais uma tarefa a ser cumprida. Ela se sentia culpada por essa indiferença, mas não conseguia mudar. Em seguida, veio a dificuldade crônica de concentração e a sensação de cérebro em neblina. No trabalho, Sofia, que sempre foi brilhante e rápida, começou a cometer erros bobos. Esqueceu prazos importantes, trocou nomes de clientes em documentos e passava horas olhando para a tela do computador sem conseguir focar em nada. A leitura de artigos jurídicos, que antes era prazerosa, tornou-se uma tortura. Ela se sentia burra, incompetente, e o medo de ser descoberta a fazia trabalhar ainda mais horas, tentando compensar a falta de clareza mental com esforço físico. Em casa, ela esquecia de buscar os filhos na escola uma vez. Deixou o fogão ligado outra e não conseguia se lembrar onde tinha guardado as chaves do carro. A frustração era imensa e ela se perguntava o que estava acontecendo com... Por fim, a sensação persistente de desânimo e a perda de propósito. Sofia, que sempre foi apaixonada pela advocacia, começou a questionar o sentido de sua profissão. Sentia que seu trabalho não tinha impacto e que era apenas uma engrenagem em uma máquina gigante. A vida familiar, que antes era sua maior alegria, parecia um fardo. Ela não sentia mais prazer em cozinhar, em brincar com os filhos, em ter momentos de intimidade com o marido. Tudo parecia vazio, sem cor. Ela se pegava olhando pela janela do escritório, desejando desaparecer, mas a culpa a impedia de sequer cogitar parar. Ela se sentia presa, sem saída, em um túnel sem luz. A história de Sofia é um reflexo da realidade de muitas mulheres. Ela ignorou os sinais por muito tempo, atribuindo-os ao estresse normal da vida adulta. Foi preciso um colapso físico, uma crise de ansiedade tão forte que a levou ao hospital para que ela finalmente buscasse ajuda. Lá, um médico, ao ouvir sua história, diagnosticou o burnout. Foi um choque, mas também um alívio. Finalmente, ela tinha um nome para o que estava sentindo, e isso abriu as portas para o início de sua recuperação. A recuperação do burnout é um processo que exige tempo, paciência e, acima de tudo, autocompaixão. Não é algo que se resolve da noite para o dia. O primeiro passo e o mais crucial é o reconhecimento. Aceitar que você está em burnout não é sinal de fraqueza, mas de coragem. É o primeiro passo para se libertar da culpa e da autoexigência. Em seguida, é fundamental buscar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode oferecer as ferramentas necessárias para entender as raízes do seu esgotamento e desenvolver estratégias de enfrentamento. Em alguns casos, um médico pode ser necessário para avaliar a necessidade de medicação, especialmente se houver sintomas de depressão ou ansiedade severa. Além da ajuda profissional, algumas mudanças no estilo de vida são... A primeira delas é aprender a dizer não. Parece simples, mas para muitas mulheres é um desafio enorme. Comece pequeno. Diga não a um compromisso social que você realmente não
Há uma tarefa extra no trabalho que não é sua responsabilidade, ou há um pedido que a sobrecarregará. Cada não dito para os outros é um sim dito para você mesma e para a sua saúde. Estabelecer limites é um ato de autocuidado e de amor própria. Outro ponto vital é priorizar o autocuidado de forma consistente. E aqui não estamos falando de banhos de espuma esporádicos ou massagens luxuosas. Autocuidado no contexto do burnout é sobre o básico: sono de qualidade, alimentação nutritiva, atividade física regular e momentos de descanso genuíno. Se você está exausta, o exercício intenso pode ser contraproducente. Comece com caminhadas leves, alongamentos ou yoga suave. Garanta que você está dormindo o suficiente. O sono é fundamental para a cerebral e física. Alimente-se bem, com alimentos que nutrem seu corpo e acima de tudo, reserve tempo para não fazer nada. Sim, você ouviu certo. Apenas sentar, respirar, observar, sem a pressão de ser produtiva. Essa pausa é essencial para que seu sistema nervoso se acalme e comece a se restaurar. A reconexão com o prazer e o propósito também é um passo importante. Lembre-se das coisas que você amava fazer antes do esgotamento. Comece a introduzi-las novamente em sua vida, mesmo que em pequenas doses. Pode ser ler um livro, ouvir música, pintar, jardinagem ou passar tempo na natureza. Não espere sentir a mesma alegria de antes imediatamente. O prazer pode voltar gradualmente à medida que você se recupera. O propósito, por sua vez, pode ser redescoberto através da reflexão sobre seus valores, sobre o que realmente importa para você e sobre como você pode alinhar suas ações com esses valores. Pergunte-se: o que me traz significado? O que me faz sentir viva? Para Sofia, a recuperação foi um caminho longo. Ela tirou uma licença médica, buscou terapia e começou a reavaliar toda a sua... Aprendeu a delegar tarefas em casa, a dizer não no trabalho e a priorizar seu sono e suas refeições. Ela voltou a pintar, um hobby que havia abandonado há anos, e descobriu um novo grupo de apoio com outras mulheres que passavam pelo mesmo. Aos poucos, a névoa cerebral foi se dissipando, a empatia começou a retornar e a alegria gradualmente reapareceu em sua vida. Ela entendeu que ser forte não significa suportar tudo sozinha, mas sim ter a sabedoria de reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. A história de Sofia nos mostra que a recuperação é possível, mas exige uma mudança profunda de perspectiva e de hábitos. No Ela em Equilíbrio, acreditamos que você merece viver uma vida com mais leveza, clareza e bem-estar. O burnout feminino é uma realidade dura, mas não precisa ser seu destino. Reconhecer os sinais é o primeiro e mais importante passo para virar o jogo. Se você se identificou com algum dos sinais que discutimos hoje, a perda e o distanciamento emocional, a dificuldade crônica de concentração e a sensação de cérebro em neblina, ou a sensação persistente de desânimo e a perda de propósito, por favor, não os ignore. Lembre-se, sua saúde mental e seu bem-estar são prioridades. Você não está sozinha nessa jornada. Muitas mulheres, assim como você, estão buscando formas de reencontrar o equilíbrio e viver com mais autonomia emocional. Este canal é um espaço seguro e acolhedor para você encontrar apoio e ferramentas práticas. Eu te convido a dar o primeiro passo hoje. Compartilhe este vídeo com uma amiga que você acha que pode estar passando por algo semelhante. Deixe seu comentário abaixo contando qual desses sinais mais ressoou com você. Quais estratégias você tem usado para cuidar da sua saúde mental? Sua experiência pode inspirar e ajudar outras mulheres. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Aqui estamos juntas para construir uma vida mais equilibrada e plena. Cuide-se e nos vemos no próximo vídeo.